Fala galera, Power Dota aqui de novo, trazendo outra mãozinha de dúvida aqui, que eu tive jogando ontem, domingo, de grind. Bom, tive um mini raise aqui do EP, 30 blinds, defende o raise 7 suíte, acredito que vai ser puro call nessa estrutura do pré-flop, era um torneio bounty. Veio esse board 6, 2 e 8, eu acredito que pela estrutura de conectividade entre as mãos off-suited que eu tenho de 2 e a relação entre 6 e 2 ser baixa aqui em termos de interações de straight, eu não tenha tanto lead assim. Apesar de ser sugerido, você pensa que middle, em reports que de middle connected boards são bons para a gente ter essa estrutura. Não acredito que por causa da presença de 2 a gente vai ser. Eu já acredito que o EP vai ter várias estruturas de bet quando não for entrar para a estrutura de check, vai entrar por beta. A grande parte das vezes vai estrutura alta. Então, o que aconteceu foi que o vilão betou 66%. Eu acredito que para esse SPR que está, para como que foi o pré-flop 5.57 para 23 blinds para trás, ele poderia ter uma estrutura que beta alta ainda numa size um pouco menor. Então, eu consideraria, caso acontecesse dele fazer uma size um pouco não tão grande, fazer uma size alta, mas não tanto, em termos de 50% até 60% do pote. De tipo por call, turn V1 7. O que eu pensei aqui é que o meu range que joga de check call aqui no flop vai ter várias mãos que vão estar interagindo bem com esse set aqui, que vão estar querendo, a minha equity em relação ao que eu tinha no flop, que é a estrutura que o cara tá betando e eu tô dando call aqui, na hora que bate a set eu faço vários pare broca, pare duas pontas, dois pares, ainda mais que abre o segundo backdoor aqui, então a gente consegue ter 2 flush draws aqui, com par de 6 e algum flush draw em copas, que são mãos que conseguem obter certa protection. Acho que a relação das actions vai dar uma invertida aqui, então no flop ele estava com a vantagem de estar se betando por ter overpairs, essas estruturas, no turn eu pego vários 2 pares, pare duas pontas, pares draw, que vai conseguir estar equilibrando essa act e eu consigo passar na frente dele em relação a essa act. Então, para esse SPR que está mais baixo, eu fiz uma size aqui de lead, é uma size que eu acho que vai estar um pouco alta, eu deveria fazer alguma coisa em torno de um pouco mais baixo aqui, eu acredito que até 2 blinds seria interessante, mas eu fiz uma estrutura de 30% aqui, e enfrentei o chove. Essa é uma mão que eu penso que poderia estar inclusa quando abre esse set, mas que talvez eu pudesse ter algumas mãos mais interessantes ainda para estar fazendo isso, ao invés de ter esse kicker rei, porque apesar de eu esperar que quando eu lidere o vilão, quando tem o rei de espadas, ele dê só call para tentar realizar a parte da act dele, porque talvez ele ainda consiga ter algumas overs que conseguem realizar um pouco melhor. Quando ele me chove, eu espero que ele tenha algumas mãos. Acho que o rei 7 aqui no caso, até o rei 8 de espadas, eles têm uma estrutura mais protegida, por exemplo, do que um 8 e 5 de espadas, ou um 6 e 5 de copas. Então, isso faria com que essas mãos, majoritariamente, na preferência, entrariam antes do rei 7, mas aqui eu acho que em quesitos práticos, na hora, eu acreditei que poderia ser interessante, então eu daria um terço, o cara me chovou, e essa mão que vai para bet call, que grande parte das vezes não tem como você foldar um segundo par aqui com flush draw e uma over ainda. Então, para essa pot odds que ele me dá, sendo que eu ainda acho que ele pode ter alguns flush draws aqui que na prática chovem mais do que o solver sugere. Então, dei call, e ele apresentou vala-vala, puxou. Bom, a minha resolução não tem lead, é o que eu acreditei que ele aconteceria mesmo, não acho que teria. O out of position, que só eu tenho 45% de action nesse board com esse range aqui. Vamos dar uma olhada nos ranges primeiro. Esse seria o meu range in position. O range que eu assumo para ele in position naquela estrutura. Então, o range que está com 18% aqui. Agora, nesse pedaço, tem várias mãos off-suite de que conseguem acertar 2 pares, né? Top pair, que nessas estruturas mais baixas são melhores do que ter jogabilidade. Então, tem várias dessas mãos aqui. E meu out of position vai ser um range de 55%, que é um range mais tight, que teoricamente está versus o TG, né, um early position, então a grande parte das vezes eu vou estar querendo não ter tantas broadways off-suited aqui, com esses kickers medianos, então eu tendo a ter um range um pouco mais duro, parecido com esse. Então, na estrutura do SPR, eu deixei 33,66, porque foi a size que ele praticou, inclusive acho que foi até maior no flop, e aí eu deixei as donk size de 30%, que seria o que eu vou liderar no turn, foi o que eu pratiquei, mas eu acredito que possa ter estruturas que lideram com size um pouco menor. Beleza? Então, em termos de equidade, o IP tem 55 e eu tenho o restante, né, o complementar 45, não tenho lead nessa estrutura, e o IP tem que balancear jogando por quase 40% de check, e o restante betando na size 66, que ele betou um pouco maior, mas que seria preferido nessa estrutura. Então, quando ele entrou para a bet,
o meu rei 7 suited e várias das mãos aqui que são flush draw versus essa estrutura polarizada estão jogando por raise, e é um raise que quando o cara chova não está foldando, né, por causa das odds já que vão ter nessa estrutura. Então, nessa parte, talvez eu esteja jogando um pouco mais por call do que o solver sugere, mas eu também acredito que grande parte das vezes o vilão pode ter alguns combos aqui que estão entrando por bet desbalanceados em termos de valor do que para semi-blefs. Então, pode ser que grande parte das vezes não tenha essas frequências de rei-dama off aqui entrando por essas sides tão altas, assim, dependendo de como é a competência do jogador, e isso faz com que ele seja bem mais desbalanceado, tendo as asas, rei-dama, vala. Então, quando isso acontece, eu prefiro ter uma estrutura que joga por call, caso eu identifique que isso aconteça. Se eu assumo que o vilão é um jogador competente, vai ter todas as estruturas de set com todas as overcards, eu acredito que o rei 7 possa ser melhor se eu jogar de raise e call quando tomo chove, beleza? Então eu joguei por call nessa estrutura, o turn foi um set de copas, abre no segundo tom, e a gente percebe que o tanto, se a gente perceber no flop, IP equity aqui depois do set bet, né? Mas era 55 e 44, aí quando entrou por bet call e turn bateu um set de copas, a nossa equity out of position já começou a 61, então deu uma invertida mesmo. A gente ganha várias estruturas de dois pares, par e broca, igual eu esperava que acontecesse. E realmente o rei 7 suíte de espadas aqui não tá precisando dessa relação. O rei 8 ainda está colocando ali os que tem o flush draw, né, que seria o mesmo caso do rei 7, só que o rei 8, só que dá para perceber que não é uma frequência tão alta. Então, caso você for pegar alguma mão, sei lá, 9, 6 de copas, tá entrando com uma frequência bem boa. O 6 e 5 de copas já está entrando com uma frequência bem boa, que seria esses pares que precisam de uma certa protection e que ainda consegue ter um benefício de algo, às vezes, blefar algum river à medida que o vilão joga por call, ou ter algum valor de showdown ainda no river. Então, seriam essas estruturas aqui que estariam entrando bem mais do que essa. Bom, entrando para essas estruturas quando o beta toma chove, e aí a estrutura de range de chove do cara tem alguns top pairs aqui, tem overpairs de uma maneira geral, e tem alguns combos aqui que talvez não seja tão intuitivo, que seria esses as 10 aqui, que bloqueiam copas, aqui tem 10, né, que seria a parte da broca da parte de cima, o rei 10 aqui. Então, quando isso não é praticado, talvez haja uma distorção do que a gente precisa dar call. Se essa relação aqui de que chova é bem melhor na prática do que o solver sugere. Mas, de uma maneira geral, quando ele entra a gente entra na estrutura de lead e o vilão chova. Caso a gente tivesse nosso rei 7 suited aqui, ele entraria para uma estrutura de call 100%, mas como ele não exige, não existiria, né, na visão do solver, o 9-7 de espadas, por exemplo, que entraria aqui, tá sempre call, né, o rei 8 de espadas aqui, sempre call. Então seria uma mão que, na teoria, eu entendi como que ela funcionou como ela poderia funcionar, né? Essa estrutura de lead poderia funcionar, mas essas estruturas mais protegidas, que seria o rei 7 e o rei 8 aqui, no caso desses dois, são mais interessantes de se ter no range de check, que consegue proteger parte do range que vai barrelar a turn do vilão ainda, do que realmente esse pedaço que precisa de uma certa protection, consegue extrair algum certo tipo de valor e ainda consegue dar call quando toma estruturas de raise, beleza? Bom, essa foi uma das outras dúvidas que eu tive jogando no domingo. São dúvidas que cada vez ficam mais complexas à medida que começa a ter estruturas de lead, mas que estão presentes no jogo e que vale a pena dar uma conferida, beleza? Valeu, turma, um abraço e GL no grind.